Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei que está no Congresso e que visa regular a mídia social e a internet. Além disso, nós também vamos falar sobre as mudanças que estão por vir no discurso político. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Olá pessoal, hoje no Minuto do Direito eu vim falar com vocês sobre um direito do consumidor. Você sabia que em caso de queda de energia, a concessionária de serviço público que fornece a energia aí para você deverá ressarcir os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos? Imagine que a sua televisão, seu videogame, sua geladeira venha a queimar de acordo com uma queda de energia que ocorra aí na sua casa. A empresa que fornece a energia deverá ressarcir esse bem para você, desde que, no momento em que você perceba que o aparelho foi queimado, deverá entrar em contato com a CEMIG, no caso aqui em Minas Gerais, e eles vão fazer a inspeção para verificar se essa queda de energia foi o que causou o dano ao bem e, posteriormente, fazer o ressarcimento. Caso não haja possibilidade ou caso a concessionária de serviço público se negue a fazer essa devolução, você deverá procurar serviços como o PROCON e eventualmente um auxílio jurídico. Para mais dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone 37 99182 0080. Está para ser votado no Congresso Nacional o projeto 2630/20, que visa regular a internet e também as mídias digitais aqui no Brasil. Aliado a isso, o discurso político tem se aflorado aí nos últimos meses. E para falar sobre esse assunto, nós vamos tratar sobre como vai ser o discurso daqui para frente, o que essa lei vai mudar na minha, na sua, nas nossas vidas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa o Eduardo Ludugel, ele que é advogado
advogado e especialista também em comunicação e marketing. Bom, Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse projeto e também dessas mudanças no discurso político que estão por vir, né? Pois é, Henrique. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. A gente já tinha marcado algumas vezes, né? E agora deu certo. Fico muito feliz e contente de estar aqui falando para o seu público. Bom, Eduardo, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você avalia hoje esse cenário da internet que nós estamos vivendo? Muito discurso de ódio. Hoje, na sua visão, é necessário mesmo ter essa regulação da mídia digital como a gente tem visto nesse projeto? Henrique, falando aí de um tema tão importante que todos os usuários hoje do Brasil fazem uso, praticamente todas as pessoas acordam já com o telefone celular nas mãos, fazendo uso das suas redes sociais, acho que já estava na hora de uma regulamentação, sim. Bom, e com relação à regulamentação, como que ela deve ser? Se você que é especialista nessa área, tanto na questão de discurso político, como também em comunicação e marketing, quando a gente fala em regulação, o que significa isso? A gente vai ser censurado na internet? Tema muito polêmico e complexo, né, Henrique? Nós estamos falando aí de várias pessoas, de diversos membros políticos, né? Diversas figuras políticas aí que estão debatendo o tema. É um projeto de lei, uma PL que está passando pelo Congresso, mas já teve aí mais de 40 alterações em menos de 10 dias. Talvez então seja esse ponto mais polêmico, que as pessoas que realmente terão o poder de decisão sobre o PL 2630 ainda não tiveram condições suficientes para poder analisar. Boa parte, por exemplo, dos parlamentares não tiveram condições ainda de passar isso pelas câmaras de aprovação, por análises mais profundas. E nós sabemos que esse projeto está aí com tema de urgência, está chegando aí como um projeto de urgência. E acredito que precisa sim passar por diversas análises, fazer alguns experimentos, fazer um debate mais amplo, né, com diversos membros também da sociedade, não só os parlamentares que debatem entre si. Nós sabemos que aí temos várias correntes, talvez duas mais fortes e mais agressivas, que são direita e esquerda, que estão aí cada um puxando para um lado. Mas eu acho que precisamos sim de uma regulamentação. Não sei se essa PL será o ideal. Esperamos aí a próxima redação, né, o texto da lei, para realmente sabermos opinar melhor sobre esse tema. Agora, o que muitas pessoas estão falando, principalmente no Congresso Nacional, é que o projeto, do jeito que ele está hoje, ele não pode passar. Por quê? Primeiro, as comissões não tiveram tempo para debater. Na verdade, não passou por nenhuma comissão. E toda PL, todo projeto de lei, por si só, já deveria passar por comissões até para ter uma maior representatividade e maiores acertos. Eu até tomei liberdade de trazer alguns pontos aqui, até tomei liberdade de imprimir o texto da lei, a gente vem estudando ela há algum tempo. O próprio nome da lei, se você me permite, institui Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas será que teremos isso mesmo? Talvez o tema mais polêmico seja isso. Quando você me fez a primeira pergunta se eu sou favorável ou não, qual que é o meu ponto de vista, eu sou sim favorável a alguma regulamentação, mas uma regulamentação realmente inteligente que não vai trazer malefícios ao cidadão comum. E a gente não pode esquecer que está tendo uma guerra, né? Se a gente puder observar mais profundamente, tem uma guerra política se formando a cada dia mais, se fortalecendo a cada dia mais através das redes sociais. Então, acho que esse tema é muito válido, tem que ser sim aprovado, não sei se talvez com esse fator de urgência, talvez tirar essa possibilidade de urgência, mas fazer a coisa de um modo mais tranquilo e sair um pouco dessa temática de duas correntes, direita e esquerda, e analisar bem mais profundamente as diretrizes dessa lei. Alguns pontos que me chamaram a atenção na lei, aprofundando um pouquinho aqui, ela veio com os capítulos muito bem redigidos, porém o final da lei é o que é o preocupante. Quando você me pergunta por que aprovar ou não, aí eu vou te responder. Por exemplo, no primeiro parágrafo dessa lei, a gente percebe que ela tem boas intenções para a gente ter uma regulamentação efetiva. Por exemplo, nós precisamos sim de normas, diretrizes, mecanismos de transparência nas redes sociais, até para trazer mais segurança e proteção a qualquer indivíduo que faz hoje o uso das redes sociais. Nós não estamos falando só de redes sociais, nós estamos falando de uma opinião que pode ser prestada nas redes sociais e ser inibida, talvez com essa censura que todo mundo está falando. Essa lei, inclusive, tem umas três ou quatro denominações. Alguns conhecem aí como a PL da censura, outros da fake news, outro da desinformação.
Eu ainda acho que a lei ainda está muito enfraquecida. Ela precisa ganhar mais musculatura para chegar bem mais efetiva para as pessoas poderem votar, os entes políticos aí poderem votar com mais tranquilidade. Agora, quando a gente fala em entes políticos também, na sua opinião, também deveria haver um debate com a própria população, através de assembleias públicas, né, chamar as pessoas ali para participar de comissões, até mesmo para debater, porque nada melhor do que o público para poder explicar o que pode e o que não pode na internet, né? Sem dúvida alguma. As comissões servem justamente para isso, para trazer mesmo a sociedade para dentro das câmaras que irão votar e a gente poder ouvir também a população, porque através da população a gente consegue trazer mais mecanismos de segurança e trazer na prática o que as pessoas vivem ali por trás disso. Eu só acho que essa PL não pode trazer censura para o Brasil. Eu acho que nós já vivemos momentos censurados que não foram bons, nós temos aí um histórico muito negativo quando se fala de censura e a opinião tem que ser dada. Nós vivemos num país democrático e até a própria monarquia, se você falar, não, quero um país monárquico, por exemplo, é uma opinião, ela não pode ser inibida, porque as pessoas divergem aí de opiniões. Então eu acho que sim, tem que haver sim alguma regulamentação, até para tirar aquelas pessoas que cometem crimes, que fazem o que querem nas redes sociais, né? A gente fala muito o seguinte, existe uma legislação, mas uma legislação muito fraca, por isso que muita gente trata as redes sociais, esse mundo digital, como uma terra sem lei. Mas a gente não pode considerar que é uma terra sem lei. A gente tem uma lei, tem uma legislação, mas ela talvez não tenha uma aplicabilidade muito efetiva nesse sentido. Agora, nós vimos aqui a lei, o número dela é 2630/20, isso significa que ela é do ano de 2020. Explica pra gente por que ela está sendo então tão debatida e falada só agora em 2023. Foi por conta da pandemia, das fake news que foram criadas no processo eleitoral? O que inflamou isso para que agora viesse à tona? Então, é um mistério que a gente ainda não consegue desvendar. Porém, realmente, você diz tudo. Olha, tem um projeto aqui, número 2630, de 2020. Então, 3 anos aí tramitando. Existem alguns parlamentares que estão por trás desse projeto, fazendo a coisa acontecer, para que seja uma engrenagem para o projeto chegar maduro para ser feito as aprovações. Então, nós temos em torno de 13 a 14, salvo engano, pessoas envolvidas nesse projeto durante 3 anos, mas aí que vem a grande polêmica, porque só agora, depois de 3 anos, em 10 dias, um projeto que já sofreu 40 alterações, eu acho muitas alterações por um pequeno espaço de tempo, muitos não tiveram a chance ainda de debater, conhecer o tema a fundo, é uma lei muito pequena, nós estamos falando aí de quase 36 ou 37 artigos de lei, para um tema tão importante, é uma lei muito enfraquecida. Eu até cito muito a nossa legislação de trânsito, que também deveria sofrer alguma alteração, é uma lei muito frágil, eu acho que se fizer uma aprovação tão rápida, a gente pode cair nessa situação. Você vê grandes crimes de trânsito aí que não chegam ao fim nunca, não tem nenhum condenado por trás daquilo, como as redes sociais. Você vê muita gente cometendo crimes aí atrás de perfis falsos, inclusive a lei traz isso, eu acho que é um ponto positivo da lei, para a gente extrair esse tipo de público nas redes sociais. E um ponto de vista, eu acho muito importante que a gente percebe também, falando de tecnologia, Henrique, quando começa as redes sociais, quando o indivíduo vai lá, faz um login, faz uma senha. Esse eu acho que é um ponto, é uma opinião própria, esse eu acho que é um ponto primordial para que possa inibir a criminalidade lá na frente, porque a partir do momento que você consegue trazer um bom reconhecimento de quem faz uso das redes sociais, eu acho que lá na ponta você consegue inibir. Vou te dar um exemplo, você vai numa viagem de avião, primeiro momento que você compra sua passagem de avião, você é identificado com seu documento de identidade, com seu CPF, com sua foto, inclusive digitais vão implantar agora, então eu acho que o sistema e o mecanismo usado hoje para essas grandes plataformas é enfraquecido logo no início. Então, a partir do momento que você é um integrante de uma comunidade de umas redes sociais, por exemplo, um Facebook, se você hoje faz uso das redes sociais, se é um integrante do Facebook, deveriam ter mecanismos suficientes para identificar o indivíduo. Acho que esse ponto é o primordial. Você vai evitar aí uma escala e uma decadência lá na frente. Agora, o que o público também tem que tomar cuidado é justamente isso, né? Muitas informações atravessadas, muita gente falando coisa que às vezes nem sabe, né? Por exemplo, você mesmo disse questão de censura, às vezes não é isso, é questão de regulação mesmo. E assim, a gente sabe que tem que ter uma regulação, porque tudo no Brasil tem regulação. Por que as redes sociais e a internet ainda não tem? Então esse debate começa a partir de agora, só que as pessoas também têm que tomar cuidado ao assumir partido, porque estão, assim como a vacina, estão politizando essa lei, né? Talvez a palavra correta é a que você usou, é a politização dessa lei.
nunca tivemos um cenário político tão forte e agressivo de ambas as partes. Então isso realmente aflorou muito. Por que esse tema veio à tona somente agora? Tantos anos aí. Apesar que as redes sociais, a gente está falando aí de 30, 40, 50 anos talvez, do uso efetivo mesmo de população de todas as escalas e todas as esferas fazendo uso de redes sociais. Então realmente precisamos analisar bem mais aprofundadamente esse tema, porque senão a gente acaba prejudicando as pessoas e trazendo somente uma visão política. E na verdade não é bem assim. A gente percebe crimes aí sexuais, a gente percebe aí estupro virtual, que é uma forma das pessoas estarem ali atrás das câmeras, a gente fala atrás das telas, né? Sonegando, fazendo tráfico de pessoas, criando golpes, fazendo tudo que pode ser feito contrário a uma regra, o que a legislação, né, autoriza ou criminaliza, atrás das redes sociais. Então tem que ter sim normas efetivas, eu acho que esse é o ponto principal. Ok, Eduardo, e por falar em questão de política, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar então como que fica o discurso político nas redes sociais, principalmente agora com a regulação da internet. Não sai daí, Observações volta em instantes. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. No quadro de hoje, eu quero compartilhar um pouco sobre as dúvidas que muitas pessoas têm sobre a veracidade da palavra de Deus, a Bíblia. E como pessoas, como eu,
podem acreditar plenamente na Bíblia. Primeiramente, eu já falei a meu respeito, mas eu quero voltar a falar. Eu gosto muito de estudar. Então, eu já fiz engenharia civil, fiz psicanálise, coaching integral sistêmico, especializei na área de arquitetura quando eu estava fazendo engenharia, exerci durante muito tempo e estou sempre estudando seminários e outras coisas mais para me aprofundar, e é porque eu gosto mesmo. E por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque eu amo a Bíblia, eu sou apaixonada com a Bíblia e eu quero despertar isso em você também. E eu quero que você acredite plenamente que a Bíblia não contém só a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E como que eu posso garantir isso para você? Pelo meu próprio testemunho, de como eu era antes de começar a ler a Bíblia, de estudar a palavra, e como eu sou hoje. A minha vida testemunha da veracidade da palavra de Deus. E existem outros fatores que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia é um conjunto de vários livros. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia evangélica ou a protestante, ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A católica, 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, posso entrar em outros programas, mas só para você ter esse conhecimento. E nós temos também 40 escritores aproximadamente, onde o primeiro livro tem mais ou menos 3.500 anos e o último 2.000 anos na era cristã. Para pensar sobre isso. Só de falar sobre isso da Bíblia, isso não é fascinante? E existe algum outro livro igual? Pensa, tem algum outro livro igual, aonde vários escritores de épocas diferentes, conhecimento diferente, nós vemos ali reis como Salomão, Moisés, que foi educado, né, ali no Egito como príncipe, com uma cultura esplêndida, mas nós temos também Pedro e João, pescadores. E quando você junta esses livros separados por anos e também por conhecimento de homens, nós vemos que ele todo, quando se une, se torna um só livro. Isso não é fantástico? Mais uma coisa para você pensar. Cada um dos livros que nós falamos aqui, né? Vamos falar do livro protestante, 66 livros. Cada um deles tem princípio, meio e fim. Quando se junta, forma um só livro, a Bíblia. E a Bíblia também tem princípio, meio e fim. E aí? É ou não é a palavra de Deus? É ou não é algo fascinante? Continuaremos falando sobre este assunto nos próximos programas. Um abraço e até o próximo. De volta com observações que hoje fala sobre o projeto que visa regular a internet no Brasil e também como fica o discurso político a partir de agora. Bom, Eduardo, falando sobre justamente essa questão do discurso político, nós vemos aí na internet, né, uma guerra de um lado, de outro também, um discurso de ódio, e isso acaba contaminando toda a população, mas principalmente quando a gente fala da política. Como que você vê essa máquina hoje desse discurso aflorado, né? Hoje os políticos, antigamente sempre foi assim também, mas hoje em dia com as redes sociais se deu muito mais voz para isso. Todo mundo hoje faz um Reels, faz um Story, faz um post ali no feed, às vezes atacando alguém, atacando uma parte da sociedade. Como você percebe essa máquina hoje para fazer política? Então, o volume de consumo de conteúdo hoje da internet é muito grande. E antigamente não eram todas as pessoas que tinham acesso a esse conteúdo. Hoje as pessoas têm muito mais acesso a esse conteúdo e eu percebo que são pessoas de todas as classes sociais. Então qualquer um hoje, conhecedor ou não de causa, conhecedor ou não do tema, pode opinar aí nas redes sociais. Então a gente percebe que quando tem um tema muito polêmico, um post, uma postagem muito polêmica, principalmente vindo de um ente político, a gente percebe, quando você fizer um exercício, você percebe lá nos comentários que muita gente está ali opinando, mas é desconhecedor total do tema. A própria PL 2630, a gente percebe isso. O que é o temor? O que é o maior medo de quem reprova a PL 2630?
Esse projeto de lei, ele tem nas suas normas, nos seus artigos de lei, uma autorregulamentação onde o próprio governo será o indicador de membros para poder autogerir o que pode e o que não pode nas redes sociais. Talvez daí surgiu o nome da censura, né? Por que a PL da censura? Por causa disso, porque quem que vai dominar, quem que vai regularizar, quem que vai analisar, quem que vai subjugar o que pode e o que não pode. O dia que um cidadão tiver ou for contra alguma opinião pública e ele manifestar isso nas suas redes sociais, ele pode simplesmente ter suas redes sociais baixadas, extintas, né? Então, esse é o ponto principal. Talvez se tiver uma correção dentro desses pontos que desconsidere, que fique na mão só de uma pessoa fazer essa autorregulamentação, porque a gente está falando do governo. O executivo poderá fazer isso, poderá autoindicar, tem membros do próprio governo. Então você imagina, é o mesmo que você tiver um campo de futebol, você for o próprio dono da bola, quando o time está perdendo, você pega a bola e recua e vai embora. Então acabou o jogo. Ou quando o time está ganhando, você permanece ali mais um pouquinho, 90 minutos acabou, você prorroga por mais 1h20, 2 horas de jogo para receber mais gol ali, porque o time está indo bem. Então, é o mesmo exemplo. Se você é o dono da bola e o dono do time, o jogo fica muito bom só para um lado. Então, e tem que existir uma isonomia nesse sentido. Agora, por falar em política, como que você hoje vê essa forma de se fazer política hoje no Brasil? Esse movimento de massas que a gente vê, né? O Brasil, a gente viu na eleição ali para presidente que está super dividido, né? Parte é da direita, parte é da esquerda, né? Fica nesse, como diz, fla-flu danado. E como que você, então, vê isso no interior, né? Em Minas Gerais nós temos aí 853 municípios, né? Um dos estados que tem mais municípios no país. Como que você vê essa dicotomia, principalmente no discurso do interior e a nível macro? Para nossa sorte, Henrique, nós estamos aqui no maior celeiro político, né, do Brasil. Talvez o maior celeiro político do Brasil. Aqui nós temos senador, aqui nós temos ministros, aqui nós temos grandes deputados federais, temos deputados estaduais de todas as esferas que atendem bem a população. E então nós estamos falando aqui de um poder enorme que Minas Gerais tem nas mãos. Só que a luta política, a briga política, Henrique, eu falo muito com meus assessorados, que é o seguinte: o pior inimigo que você possa ter, somado a todos os inimigos, basta você ter um inimigo político. Isso que é o grande problema nas redes sociais. Como eu disse, hoje você pode ligar o seu celular a qualquer horário, a qualquer momento e a qualquer lugar e falar o que você quiser e lançar isso numa plataforma digital que vai chegar em todas as pessoas. Inclusive, nós sabemos aí de muitas pessoas que ganharam as eleições fazendo isso. Alguns fiscalizando, alguns fazendo dancinha na internet, alguns fazendo entregas, mas a grande maioria que faz o bom uso das redes sociais recebe meus aplausos. Mas quem faz o uso realmente para denigrir imagem, para fazer ataques, esse tem que ser banido da internet. As pessoas têm que cada vez mais votar menos nesse tipo de pessoa e valorizar o seu voto. Já falando de voto, nós estamos aí há poucos meses já das eleições, né? Quando a gente fala assim, já é ano que vem, mas nós estamos falando aí poucos meses. As pessoas estão agora fazendo uma preparação para as eleições e não só o candidato deve se preparar para as eleições. Eu acho que também o eleitor deve se preparar muito para as eleições, porque vai ser a pior eleição que a gente pode atravessar. 2024 vai ser pesado, principalmente falando aí de eleições municipais, prefeito e vereador, que também envolve aí deputados estaduais, deputados federais, senador, políticos de todas as esferas, né? Porque o povo está na cidade. Então, a partir da cidade que cresce a política. Bom, é necessário justamente nesse momento, não só em período de eleição, ter tato também com o que fala na internet, né? Porque a gente sabe que hoje uma palavra mal colocada gera um burburinho danado, o tal do cancelamento também hoje que está muito em voga. Então, você que é, né, analista de discurso, trabalha aí também com políticos do Brasil, como que você acha que deve ser esse tato, tanto do político com o outro político e também com a população? Acho que a agressividade nas redes sociais é totalmente desnecessária. A partir do momento que um político começa a atacar outro candidato, seja um concorrente na prefeitura municipal, concorrendo com outro pré-candidato a prefeito, eu acho que quem perde muito ali é só o povo. Porque a partir do momento que você usa o seu espaço para atacar, você está perdendo um espaço para mostrar seus projetos, para mostrar o que você pretende para o futuro. Então, todos os meus assessorados até hoje, já tem mais de alguns anos que a gente já trabalha aí, né, na comunicação política, Henrique, a minha direção é a mesma. Faça uma campanha sadia, principalmente quando a gente está falando de redes sociais. As crianças estão com celulares nas mãos, adultos, jovens, crianças.
Então seja o exemplo aí para todos esses que estão te assistindo. Bom, Eduardo, e ano que vem a gente está falando que está chegando as eleições e agora a gente vai falar também no conteúdo que vai ser produzido. Por exemplo, a gente tem visto aí nos últimos anos, principalmente quando vai se acirrando muito os resultados, né, as pesquisas vão mostrando ali quem são os favoritos, vem ali denúncias, falas do passado, então tudo isso está ficando registrado agora num banco público de dados que é a internet. Então como você também vê essa questão do que falar a partir de agora, que ano que vem o que vai ser falado agora vai ser utilizado contra quem estiver na corrida para a prefeitura, para a Câmara, ou daqui a alguns anos também para presidente, Câmara dos Deputados e por aí vai? Eu acho o seguinte, Henrique, acho que se o candidato tiver uma equipe bem preparada, uma equipe bem formada, isso vai contribuir muito para ele. Às vezes o perfil do próprio candidato não contribui para que ele demonstre realmente quem ele é para a sociedade. E se ele é o que ele é dentro da sociedade, pode ter certeza que as redes sociais é apenas uma extensão do que aquele candidato é. Então, quando a gente fala do que vai ser produzido de conteúdo para ser lançado nas redes sociais, primeiro, a equipe tem que demonstrar realmente o que o candidato tem de bom para mostrar para a população. Esquecer briga política, porque isso aí vai gerar, sim, cada vez mais confusão, cada vez mais uma perda do espaço, e isso aí é muito prejudicial para a própria população. Quem perde é só o povo, quem perde é o município. Então, tentem aí demonstrar o que realmente são capazes de fazer em prol e benefício da população e da sociedade. É o que o eleitor espera e o que o eleitor espera em todas as eleições. Bom, e agora há pouco eu falei do cancelamento, o eleitor também sabe cancelar e muito bem, principalmente quando se refere na hora da urna, então também, mas muito baseado naquele comportamento que o candidato teve nas redes sociais, né? Essa semana mesmo eu fui procurado por um candidato, um pré-candidato para as próximas eleições, e aí, sondando um pouco o perfil, trazendo esse exemplo para responder a sua pergunta, eu disse para ele, me conta um pouquinho de quem é você nos últimos 5 anos. Isso aí já vai ser retratado nas redes sociais e você já tem plena consciência se você vai ser um bom candidato, um bom representante do povo ou não. Se o seu passado ali já não contribui muito, Henrique, eu desaconselho completamente a você tentar um cargo público. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa que vai... Bom, e vale ressaltar que quando a gente também está falando de rede social, nessa lei 2630, né, /20, que a gente está comentando no primeiro bloco, como que você acha que ela vai interferir justamente ano que vem? Se passar tudo certinho, se passar redondinho, for aprovada, Henrique, tomara que tenha essas correções que vão ser suficientes aí para a gente poder já ter mais clareza de como será essa aplicação. Eu não acredito que essa aplicação vai ocorrer com tanta velocidade para ser aplicada nas próximas eleições. Eu, Eduardo, penso dessa forma que talvez nós não teremos tempo hábil para aplicar tudo o que sugere na lei. Até porque o texto está sofrendo novas sugestões, vão ter novas aplicações, novos artigos de lei incluídos nessa PL, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder ter essa resposta definitiva. Bom, e também os políticos começarem a se preparar, porque ano que vem, com certeza, vai ter toda uma classe política também fiscalizando isso, né? A preparação é mais importante, eu falo muito, as eleições nunca terminam. Quando você vence ou quando você participa de um pleito eleitoral, aquilo ali permanece no tempo. A gente pensa o seguinte, igual Copa do Mundo. Hoje mesmo eu fiz uma postagem falando de Copa do Mundo, né? Que a própria FIFA lançou a logomarca da próxima Copa, falando aí um pouquinho de logomarca, falando aí de comunicação. Ela lançou agora, faltando aí 3 anos, né? Porque nós estamos em 2023, a Copa do Mundo vai ser em 2026. Então, siga aí o padrão FIFA. 3 anos de antecedência já estão fazendo aí uma preparação completa em torno do que vai ser o evento. Nos próximos anos, nos próximos meses, nós temos aí grandes e importantes eleições. Eu digo muito, a mais importante eleição que a gente pode participar, tanto nós quanto eleitores, quanto o próprio político, são as eleições municipais. É a que define tudo, inclusive no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, são as eleições municipais, as mais importantes. Então se prepare, porque quem não está se preparando ainda, já está muito atrasado, Henrique. Tá certo, Eduardo. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto?
A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Essa é a Silvia, uma das agentes de combate a endemias da nossa cidade. Mas o trabalho dela só funciona se você também fizer a sua parte. Elimine a água parada da sua casa. É com a ajuda de todos que Pará de Minas acaba de vez com o mosquito que transmite doenças sérias como dengue e chikungunya. Combate ao mosquito. Você é nosso aliado nessa missão. Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre a lei que regulamenta a internet no Brasil e também sobre o discurso político. Bom, Eduardo, agora a gente vai falar sobre os desafios que a classe política tem para os próximos anos diante de todas essas mudanças que a gente está vendo aí na mídia online, que no caso é a internet, nas offline, que é a TV, o rádio, né, os jornais impressos, né, e a sociedade como um todo. Quais são os desafios que você pode elencar para a gente que em casa, tanto o eleitor quanto os políticos devem se preparar? Olha, Henrique, o comportamento do eleitor está mudando a cada minuto, nem a cada dia. O comportamento do eleitor está ficando inteligente a cada momento, porque o eleitor tem muito mais acesso à informação. Quem domina a comunicação vai sair na frente. E quem domina a comunicação e tem um ótimo histórico, aí pode ter certeza que vai fazer uma grande campanha política. Você me perguntou, Eduardo, como que será esse comportamento? Eu acho que o comportamento do eleitor mudou. E se o candidato não mudar o comportamento, não trazer realmente novidades que vão contribuir para a vida social de todos nós, eu acho que esse candidato vai ficar para trás. Bom, Eduardo, e tem também a questão, você como especialista, o que você aconselha, né, as pessoas que estão nos assistindo, como que elas devem agir hoje em dia? E quando eu falo em especialista também em comunicação, é o público em geral, porque o público às vezes, por exemplo, isso é muito, acontece demais aqui na TV, gente. Pessoal, às vezes falta água na rua, ao invés de ligar para a concessionária de água, não, liga aqui para a TV e a gente que tem que fazer esse primeiro contato. Ou então a pessoa nem faz esse contato com a mídia offline, já vai para a internet, vai denegrir a empresa e por aí vai. Então, como que você tem visto hoje também esse posicionamento do público, ao invés de querer solucionar, criar mais problema em relação a isso? Todos nós brasileiros, Henrique, eu falo muito, a gente tem o dom de, às vezes, complicar do que facilitar. Então, às vezes, algo que poderia ser fácil, fica tumultuado e complicado quando as pessoas pegam esse aparelhinho e fazem uso indevido ou de uma forma que poderia ser desnecessária, vai gerar somente um desgaste. Mas esse aparelhinho também
é um melhor mecanismo de denúncia e através da denúncia a gente vê muitas coisas sendo corrigidas. Mas nem todo mundo ainda está apto a fazer o uso desse aparelho. Eu digo muito, quem usa o celular tem que ter muita cautela, porque o celular permite tudo, é a sua extensão da sua vida. E aquilo ali não tem freio. A partir do momento que você faz uma postagem, ela não tem freio mais. Aquilo ali vai por anos e anos. As pessoas acreditam o seguinte, eu fiz hoje e tinha um ex-assessorado nosso que falava assim, não tem confusão que dure mais que 7 dias, não tem vexame que dure mais de 7 dias, não tem fofoca que dura mais de 7 dias. Mas nas redes sociais é o contrário. O que ocorreu aqui hoje, daqui 10 anos, você pode resgatar aquele vídeo ali e aparecer. E eu falo muito, nas eleições é que tudo volta e tudo aparece. Então, tem que ter muita precaução, tem que ter muito cuidado ao fazer o uso do celular. As pessoas estão mudando sim o comportamento, mas não é todo mundo que tem essa habilidade, essa capacidade de lidar com essas tecnologias, de lidar com as redes sociais. E se você não domina a sua própria vida social, tome cuidado, porque nas redes sociais pode se tornar muito mais perigoso. Qualquer um tem a habilidade aí de interferir, qualquer um tem a habilidade e o poder de dar a sua opinião. Então isso aí pode ser uma coisa muito frágil, muito perigosa e muito sensível de se trabalhar. Então nas próximas eleições nós temos que nos policiar muito para isso. Todos nós, até os profissionais da área da comunicação, eu sou advogado, a gente vê as coisas estourando lá no final da ponta, né, Henrique? Então a gente vê quando os processos aparecem. Eu acho que essas eleições 2024 nós seremos aí campeões de processos, justamente por tudo isso que nós falamos aqui no programa, que são as formas erradas de utilizar algo tão importante para todos nós. Agora, Eduardo, a gente tem visto, antes de falarem nessa lei das fake news, essa lei 2630/20, da questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Em quais pontos elas ali vão trabalhar juntas e por que então não se englobou tudo dentro dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque hoje as redes sociais têm acesso à sua conta bancária, o que você gosta de comer, ao que você gosta de vestir, ao seu tipo de carro que você prefere, né, ao seu padrão de vida. Então, como que isso vai também se relacionar tanto à LGPD quanto a essa lei 2630? Então, nós estamos falando aí também com essa pergunta sua sobre tecnologia. A tecnologia está tão avançada, Henrique, que tudo isso que você disse é muito verdade. Às vezes, se você estiver conversando, faça essa experiência, próximo ao seu celular, de algum tema qualquer. Por exemplo, você está querendo comprar um veículo de uma marca qualquer. Daqui a pouquinho no seu celular vai começar a aparecer esse veículo da marca que você estava citando, pelo simples fato de você estar comunicando próximo ao celular, por causa da escuta que o próprio celular tem, tem a tecnologia, né, naturalmente, para poder trazer isso. A partir do momento que você gasta 2, 3 segundos vendo uma foto que te interessou, o próprio celular vai ter essa capacidade, esses próprios aplicativos, a capacidade de começar a te mostrar coisas que você goste. E da mesma forma na política isso acontece. Quem é mais esquerda vai começar a ver muito mais coisas da esquerda. Quem é direita vai começar a ver muito mais conteúdo da esquerda. E isso aí é uma doutrinação das pessoas mais simples que você puder imaginar. Então eu acho que tudo isso somado, as pessoas ainda não sabem o que são as leis de proteção de dados, as pessoas ainda não têm o tato, nem têm muito contato com essas novidades que estão chegando, essas leis que são novas. Nós estamos falando aí da PL 2630, que é de 2020, se ela for aprovada, é de 2024. Então, ela é um bebezinho chegando agora para a gente poder aprender a lidar com ela. E da mesma forma, tecnologia, redes sociais, celular e leis que regem ao entorno dessas situações, isso tudo é muito novo. Ainda não conseguiu fazer um arranjo, assim como o direito civil comunica com o direito penal e vice-versa, ainda nós temos que esperar evoluir um pouco mais. Bom, e por falar nisso, as pessoas que hoje vão começar, né, a mexer nas redes sociais, né, quem está chegando por agora, tem que ter todo um acompanhamento, né? A gente viu que a rede social chegou começou lá com o Orkut, depois veio o Facebook, o Instagram, e assim, principalmente sequestrou as pessoas delas mesmas. Então, hoje, para se utilizar a rede social, também tem que ter um certo tato, mas principalmente saber para onde seus dados estão indo, né? Tá aí também, ótima colocação, os golpes que as pessoas estão sofrendo, principalmente idosos. A gente tem feito algumas campanhas, inclusive, para poder treinar e tentar que as pessoas mais idosas, mais simples, que acabaram de comprar um celular, que estão agora tendo contato que tinham contato ali com
plataformas como ICQ, Orkut, agora estão migrando aí para Facebook, Instagram, WhatsApp, que é um veneno nas mãos de quem quer agir com má fé. Então eu acho realmente é uma coisa muito nova ainda. A gente está falando aí de tecnologia muito nova. As crianças que estão nascendo agora, crianças aí de 8 anos, 10 anos, já têm um celular nas mãos. Mas minha idade mesmo não permitia nem ter um computador. Então eu tive que aprender. Eu falo muito que eu nasci no analógico, mas as pessoas que estão nascendo agora estão nascendo no digital. Muitos não vão precisar disso que você acabou de falar, que é importantíssimo. Mas muitas pessoas aí na faixa etária aí de 40, 50, 60, 70 anos que fazem uso efetivo de celular, precisam sim de um treinamento, precisam mais de conhecimento para não cair em golpes, para não cair em fake news, para não cair em mentiras, para não cair em todas as situações que geram armadilha para as pessoas mais simples, mais leigas nesse assunto tecnológico, para não armazenar isso na cabeça delas e achar que tem uma plena verdade atrás das telas. Eu falo muito, tela, seja de celular, seja uma câmera qualquer, seja uma tela de televisão, existe um grande risco por trás daquilo ali. Então, escolha bem os grupos que você participa, escolha bem o conteúdo que você está consumindo, escolha bem as pessoas que são seus amigos nas redes sociais, porque eu acho que vai valer a pena para evitar qualquer tipo de problema futuro. Bom, Eduardo, e quando você fala em treinamento também, tem profissionais como você mesmo, né, que trabalha aí a questão do discurso político, trabalha já com política já há muito tempo. Então, esses profissionais também ajudam, principalmente, a não cair nessas armadilhas, né? Devemos valorizar aí os profissionais que atuam aí na nossa classe, que é muito importante. A gente faz assessoria aí para todos os níveis, federal, estadual e municipal. Todos esses profissionais, que realmente são profissionais, porque existe muito advogado, existe muito médico, existe muito dentista. Da mesma forma que existe muitos profissionais que se denominam como profissionais da área da comunicação, principalmente da comunicação política, que reflete em toda uma classe social, tem que ser realmente um bom profissional, até para você ouvir esse bom profissional. E não tentem debater com esse profissional, se eu posso deixar isso como uma dica, é o mesmo que você contratar um engenheiro, e na hora que o engenheiro te passar o projeto, você chama um pedreiro, entrega um papelzinho na mão do pedreiro e você mesmo assessorando, rabisca como você deseja ser. Então não justifica o trabalho do engenheiro, o trabalho do pedreiro, você vai fazer da sua forma e da sua ótica. Então os profissionais que estão contratados para aquilo ali, você acabou desconsiderando tudo que é o certo. Talvez grandes políticos aí que vocês conhecem, que eu também conheço, perderam as eleições por falar demais, por agir de maneira incorreta, porque não escutaram seus assessores, que é o mais importante nessa vida profissional. Bom, Eduardo, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Só te agradecer, Henrique, foi muito bom participar do seu programa. Quero te parabenizar também, tenho assistido aí grandes profissionais passando por aqui. Você está de parabéns, você e sua equipe. E espero aí um novo convite para a gente falar quando estiver chegando um pouquinho mais perto das eleições. Quem sabe a gente volta para falar um pouquinho mais desse tema. Claro, o convite já está feito. Obrigado, então, pela sua presença aqui, Eduardo. A gente veio de Belo Horizonte aqui para o nosso programa. Obrigado e volte mais vezes. E obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Já faça já um contato comercial com a HS Comunicação e confira quais os planos temos para a sua empresa. Você que perdeu ou quer rever alguma observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!